Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. É com grande alegria que chegamos para cultuar, adorar e servir ao Senhor. Na abertura deste culto, quero olhar para a palavra de Deus, a Bíblia, em Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 16, que diz o seguinte: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Que em nome do Senhor, neste culto, o Senhor possa imprimir as suas leis no nosso coração e inscrevê-las na nossa mente, em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, chegamos diante do Senhor porque queremos ouvir a Tua voz. Revela-nos a Tua vontade. Ó Deus, guia-nos nos Teus propósitos. Fala ao nosso coração. Eu e cada um que está ouvindo essa mensagem tem o desejo de se aproximar bem perto, bem próximo do Senhor. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e graças a Deus. Antes de dar continuidade, o meu pedido a você é que você inscreva-se no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça isso agora mesmo. Não perca a oportunidade. Este é o momento. Segundo, dê um joia, um like. Fazendo assim, a divulgação vai alcançando mais pessoas e indo mais adiante. Também, se você tocar o sino, você receberá notificação quando nós estivermos nas redes sociais, falando da parte de Deus, falando da palavra de Deus. Você vai ter a ciência. Então, toque o sino. E por último, o meu pedido é que você seja um missionário pós-moderno. O que é isso, pastor Marco? É aquele que utiliza as redes sociais e compartilha a mensagem, compartilha o culto. Aquele que não tem o conhecimento de quem é Deus. Que Deus possa usar a sua graça e usar sua vida para que Ele se revele a mais alguém em o nome do Senhor Jesus. Portanto, divida a mensagem com mais 3 ou 5 pessoas em nome do Senhor Jesus. Hoje estaremos olhando para o capítulo de número 10 da epístola, da carta aos Hebreus. Temos estudado aqui na igreja do Nazareno Ebenezer esta carta. Se você quer conhecer um pouco mais, pode ir às redes sociais. Você vai encontrar ali no Facebook, no YouTube, mensagens dos capítulos anteriores. Também uma aula preparada pelo pastor Zacarias sobre cada um dos capítulos. E nesta hora, nós vamos olhar para o verso 11 até o verso de número 18, que diz assim, Hebreus 10, do verso 11 ao verso de número 18, diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque
com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais a necessidade de sacrifícios pelo pecado. Convido você a orar mais uma vez. Pai, diante do Senhor nós estamos e suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A carta, a epístola aos Hebreus, foi escrita entre 64 a 68 depois de Cristo. Depois que Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa sobre os cristãos. Os cristãos foram acusados de de incendiar Roma. Além disso, Nero chamou os cristãos de canibais, justamente por causa da ceia do Senhor. Quando Jesus instituiu a ceia, um memorial, lembrando sempre da sua morte e da sua ressurreição, ele tomou o pão e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Isso se tornou uma acusação de Nero a respeito dos cristãos, chamando-os de canibais. Esta carta, então, faz um paralelo entre a antiga aliança e a nova aliança. Os antigos sacrifícios e o sacrifício da pessoa do Senhor nosso Deus. Quando olhamos para os versos iniciais deste capítulo, o autor sagrado, ele está próximo de concluir a sua argumentação acerca do sacerdócio e do sacrifício de Cristo. E agora, Hebreus, capítulo 10, verso 1 até o verso de número 18, é reservada por ele para lembrar, reforçar e concluir os argumentos anteriores expostos sobre a singularidade e a eficiência da obra expiatória de Jesus Cristo. Tendo feito isto, ele destaca inúmeros privilégios desfrutados pelos crentes que só se tornam possíveis graças à superioridade da nova aliança. O acesso direto à presença de Deus se tornou possível graças à mediação de Cristo, o nosso Senhor. Mas eu quero destacar aqui, nesse começo, a grande dádiva da nova aliança. Ou, qual é a grande dádiva da nova aliança? Para a gente, então, descobrir qual é a grande dádiva da nova aliança, precisamos definir o que é aliança. E aliança é um pacto, é um contrato, uma concordância formal entre duas ou mais partes, através da qual eles estão amarrados
presos. E assim, então, eles podem gozar de direitos e privilégios, de benefícios e punições. E quando está falando da grande dádiva da nova aliança, é a aliança que Jesus fez entre a igreja e ele. E a igreja é eu e você. E a grande dádiva desta aliança está destacado aqui no capítulo 10, em 3 partes. Primeira, grande dádiva, por assim dizer, é uma única oferta. Quando nós começamos a ler aqui o verso de número 11, diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Na antiga aliança, o sacerdote fazia diversos sacrifícios. A quantidade de animais mortos nas celebrações eram impressionantes. Especialistas em cultura judaica e na língua hebraica afirmam que houve situações nas quais os filhos de Arão se gabavam de ficar cobertos de sangue sacrificial. Cobertos de sangue. Veja que a grande dádiva é que é uma única oferta. Não existe necessidade de fazer mais nenhuma. A nova aliança feita com a pessoa do Senhor, ou estar amarrado no Senhor, preso ao Senhor, em um pacto, em um contrato com o Senhor, é que não existe necessidade de mais nenhum sacrifício. O autor de Hebreus aqui está nos demonstrando que tudo aquilo da velha aliança era apenas uma sombra da qual Cristo agora é realidade. Cristo, com uma única oferta, realizou a obra de redenção de uma vez por todas. Por isso, o texto diz assim: ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Verso de número 18 do capítulo 10 de Hebreus. Esta é a primeira grande dádiva, uma única oferta. Hoje, os nossos cultos não precisam ser banhados de sangue, como na antiga aliança. Hoje, podemos ter Jesus como a oferta de uma vez por todas. E ainda, esta oferta que foi feita por Jesus na cruz, de uma vez por todas, ela está aqui no verso de número 17, apresentada da seguinte forma: também todos os seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Na antiga aliança havia uma recordação ano a ano, mas agora na nova aliança, uma única oferta. De uma vez por todas, nós encontramos que Jesus agora elimina qualquer sacrifício. Ele se fez sacrifício por mim e por você. Minha pergunta agora é: você já recebeu essa dádiva em sua vida? Você já recebeu esta oferta? Deus nos deu um presente
enviando Jesus Cristo a este mundo. Ele se tornou sacrifício por nós, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna, vida abundante, paz, alegria que o mundo não pode dar. Podemos ter o privilégio, nesta hora, de termos paz interior. E agora, a palavra começa a estar inscrita no nosso coração e na nossa mente. Passa a haver uma transformação de dentro para fora. Talvez você quer ser bom e não consegue, e não vai conseguir pelas suas próprias forças. Você tenta fazer a coisa certa e não consegue. É porque você ainda não recebeu esta grande dádiva, essa grande oferta, que é Jesus Cristo, que se entregou por nós. O verso de número 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, o Senhor me aperfeiçoou. Eu cresci na igreja do Nazareno, mas com 13 anos eu descobri que era pecador e precisava da graça e da misericórdia de Deus, e que por mais que eu tentasse com as minhas próprias forças ser bom, eu não conseguia. Mas quando eu recebi esta oferta, é de graça, é um presente enviado por Deus para mim e para você. Então, passei a ser aperfeiçoado a cada dia, por causa desta oferta na cruz, que é Jesus. Você já recebeu esta oferta? Você quer receber agora? Peça ao Senhor. Ele está ouvindo, e esta oferta nos deu acesso a Deus. O capítulo de número 9, que nós estivemos olhando para ele algumas semanas atrás, fala que esse acesso foi nos dado. O véu foi rasgado e agora nós podemos entrar no Santo dos Santos através dessa oferta feita por mim e por você. A segunda grande dádiva desta nova aliança é um único ofertante. Essa é a segunda grande dádiva, apenas um único ofertante. A oferta foi única e o ofertante também, como diz no verso de número 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício. Não há necessidade mais de sacrifícios. As igrejas não têm mais um lugar onde há um derramamento de sangue. Cristo, Ele é o grande sumo sacerdote e Ele é o único ofertante. Naquele tempo, no Antigo Testamento, havia turno dos sacerdotes para fazer ofertas. E uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos. E com os anos passando, o sumo sacerdote e os sacerdotes foram sendo trocados, porque eles morriam. Mas agora, um único ofertante, Jesus, que de uma vez por todas fez a purificação dos nossos pecados. Ou seja, você não precisa carregar mais este peso. Na minha vida cristã, como pastor, tenho encontrado algumas pessoas que carregam pesos na sua vida, pesos na sua história, e tentam abafar, apagar esses pesos do pecado,
bebendo, usando drogas, tentando esquecer dos erros cometidos no passado como pai, marido, como jovem. De alguma forma, a cabeça está cheia do peso do pecado. Os dardos inflamados do maligno contra a mente e o coração têm atingido frontalmente as pessoas. E elas não conseguem se livrar. Mas o único ofertante, Jesus, Ele tira todo o peso do pecado. Quando pequenino, cantávamos uma música que dizia: já se foi, já se foi, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Talvez você tenha carregado um peso na sua alma, de pecados da sua juventude, de coisas que você nunca contou a ninguém. Você esconde pecados ocultos, mas lembre-se que há um único ofertante, e esse é Jesus, e é o único que pode tirar todo esse peso. Por mais que você tente achar um meio de desviar, de apagar, de tirar esse peso, não consegue. Mas hoje é tempo. Receba essa grande dádiva. Quando nós falamos sobre as grandes dádivas da nova aliança, em primeiro lugar, é uma única oferta. Em segundo lugar, nós encontramos que é um único ofertante. Mas em terceiro lugar, essa grande dádiva é uma única vez. Uma única oferta feita uma única vez por um único sumo sacerdote. Jesus fez de uma vez por todas. Não há necessidade mais de sacrifícios de animais. E isso se tornou imperfeito. Quando olhamos para o capítulo 10, verso 1, diz assim: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas que nunca conseguem aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Verso 2: se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Veja que agora o autor está dizendo: olha, ano após ano faziam sacrifícios e isso não era, eu não resolvi. Talvez você venha de uma herança religiosa que ano após ano tem que fazer uma série de rituais, pensando assim que desta vez ou desta forma todo o peso do pecado será tirado. Quero dizer a você que não. Somente quando você receber a grande dádiva da nova aliança. E essa grande dádiva é Jesus Cristo, que é o único ofertante e que fez a oferta uma única vez, morrendo na cruz do Calvário para perdão e remissão dos nossos pecados. E o texto diz que dos pecados ele jamais vai se lembrar das nossas iniquidades ou dos nossos pecados. Não porque Deus é esquecido, mas nunca mais jogará no nosso rosto o pecado perdoado. O diabo acusa, condena, coloca o dedo, mas Jesus perdoa e nos dá uma nova chance. Minha pergunta agora é: você já recebeu esta grande dádiva? Jesus Cristo, o único ofertante, uma única vez. Talvez você diga assim: pastor Marco,
Para quê? Para que eu preciso receber isso? E agora aqui eu quero concluir a mensagem com 3 pontos importantes sobre os privilégios dessa nova aliança que Hebreus capítulo 10 nos apresenta. Primeiramente, é a regeneração. Gerado de novo. A grandeza da nova aliança está na mudança interna que ela produz no nosso coração. O verso 16, o qual abrimos o culto hoje, diz que ele vai imprimir as leis no nosso coração e inscrever na nossa mente. Agora, as coisas velhas ficaram para trás e será uma nova mentalidade, uma nova pessoa. As coisas velhas já passaram. Somos gerados agora de forma diferente. Não que tenhamos que voltar para a barriga da nossa mãe, mas somos refeitos. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo benefício, ou privilégio da nova aliança, é a adoração. O autor sacro já havia destacado que a adoração na antiga aliança era imperfeita, porque poucos tinham acesso à presença de Deus. O povo era representado pelos sacerdotes, uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Não era uma adoração como nós encontramos em João 4:23, em espírito e em verdade. Todavia, agora o autor nos revela que o novo concerto, o próprio crente cristão tem acesso ao lugar mais íntimo do santuário por intermédio de Jesus Cristo, o perfeito sumo sacerdote. Olha o que diz o verso de número 19: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela a sua carne. Os privilégios agora da nova aliança são: primeiro, a regeneração; segundo, uma adoração. Você, eu podemos entrar diretamente e falar com o Senhor. E por último, a comunhão. Quando nós olhamos para o verso de número 24 e 25, nós encontramos: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. E aí, um versículo muito conhecido nesse tempo, verso 25: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Portanto, quando nós olhamos para esse trecho da palavra de Deus, nós encontramos a grande dádiva da nova aliança, uma única oferta, um único ofertante, uma vez por todas, para que eu e você pudéssemos ser gerados novamente, pudéssemos ter acesso diretamente a Deus em adoração e o privilégio de termos comunhão com o Senhor. Você já recebeu essa grande dádiva? Convido você a orar nesse instante e tomar posse dessa grande dádiva da nova aliança, em nome de Jesus. Pai, nessa hora, chegamos na Tua presença, porque cremos, ó Deus, na pessoa de Jesus, que de uma vez por todas fez um sacrifício para que nós pudéssemos ter uma mente gerada novamente, pudéssemos adorar ao Senhor, ter acesso a Deus
comunhão com os irmãos. Queremos receber essa grande dádiva na nossa vida, em nome do Senhor. De cabeça baixa, olhos fechados, onde você estiver. Se você quer receber esta grande dádiva da nova aliança, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nesse instante, eu recebo essa oferta, recebo esse ofertante de uma vez por todas na minha vida. Perdoa os meus pecados. Senhor Jesus, santifica a minha vida, molda-me, que eu possa ter o caráter de Jesus na minha história. Perdoa, ó Deus, todo o meu passado, perturbado sem Deus. Eu lanço a minha vida nas tuas mãos, muda a minha história. Senhor, em nome de Jesus, lhe entrego e declaro o meu amor ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por esta oração. Deus que ouve, que responde, que ilumina, encaminhará sua vida em nome de Jesus. Chegamos neste momento para adorar ao Senhor com o nosso dízimo e a nossa oferta. Lembrando você que o dízimo é um gesto de fidelidade. Deus nos dá 100%, coloca na nossa mão e espera que nós venhamos a devolver a Ele apenas 10%, demonstrando a nossa fidelidade a Ele, dizendo a Ele: Senhor, o Senhor tem sido fiel para comigo e eu quero demonstrar a minha fidelidade para contigo. Conte-me, pode contar comigo para ser fiel, em nome de Jesus. Já a nossa oferta é um gesto de gratidão. Você tem sido agradecido pelo dom da vida, por aquilo que Deus tem feito na sua história, na sua vida? Então oferte ao Senhor. Ao lado temos a conta da igreja e o Pix. O Pix é 19 98349 0033. Ou faça transferência bancária. Mas não deixe para mais tarde. Faça isso agora. Seja fiel e agradecido. Quero orar com você. Pai, diante do Senhor nós estamos. E que nesta hora, em nome de Jesus, ó Deus, colocamos nas tuas mãos parte daquilo que temos recebido de ti. Muito obrigado. O Senhor é bom e fiel. Te agradeço em teu nome. Amém. Chegou o momento da nossa oração. Quero dizer a você que estive com o nosso irmão Laurico Júnior, está se recuperando, graças a Deus. Deus o livrou de uma situação muito complicada e ele está se recuperando. Também meu pedido de oração pelo pastor Fernando, pela sua saúde, pela Damiane, uma jovem mãe que carece das nossas orações, que está lutando com relação à leucemia. Que o Senhor tenha misericórdia e possa utilizar desses medicamentos para a recuperação da sua vida. Também oremos para que haja paz sobre o mundo e que Deus possa estar sobre o nosso país, em nome de Jesus. Se você tiver alguma dor, sua mão coloque sobre essa dor, essa enfermidade, e creia que o Senhor pode fazer um milagre. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante do Senhor estamos agora, crendo no agir e no toque do Senhor. Venha, Senhor, com o teu poder sobre a vida deste que está colocando as suas mãos sobre essa enfermidade.
cura, sara, Jeová Rafá, faz um milagre. Estende as suas mãos sobre a vida do Laurico Júnior, sobre a vida do pastor Fernando, sobre a vida da Damiane. Ó Senhor, venha sobre a vida deles, dando saúde em nome de Jesus. Oramos também, ó Pai, por aquela situação de guerra, que haja paz. Ó Deus, fala o coração dos homens, tira, Senhor Jesus, o pecado, ó Deus, da ganância, do poder, e que o Senhor, ó Deus, use dessa situação para uma transformação na humanidade, em nome de Jesus. Também oramos pelo nosso presidente, abençoa, Senhor, guarda, dirige, protege, dê sabedoria, em nome do Senhor. Ó Deus, colocamos a nossa vida no teu altar. Estas mães, avós, bisavós que oram pelos seus netos, filhos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda a artimanha de Satanás, livra de todo o laço do passarinheiro, converte e muda corações, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Chegamos ao final de mais um culto, tenho a certeza que você foi abençoado pelo Senhor. Quero convidar você a dividir esta mensagem com mais 3 ou 5 pessoas e ainda estar presente num culto na Paula Bueno 992, Taquaral, em Campinas. Receba a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.